Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar nossa primeira aula de revisão do conteúdo da semana que a gente teve aula, então a primeira semana de aula. Então eu vou falar basicamente alguns pontos importantes que foram explicados e detalhados nas duas primeiras aulas. Todos os slides que eu vou utilizar aqui eu retirei das duas primeiras aulas. Então aqui só vai ter alguns slides, vocês podem pegar todo o material que vai estar disponível. Eu também vou disponibilizar isso aqui, que é uma forma de revisar todo o conteúdo em uma única aula. Então, basicamente, o que é um algoritmo? Um algoritmo nada mais é que uma sequência de passos sequenciais e lógicos que são organizados de forma a realizar a conclusão de um certo problema. Então é isso, o algoritmo não necessariamente ele é utilizado numa linguagem de programação. Como eu falei em aula, um algoritmo pode ser uma receita de bolo, pensa um modo de fazer de um bolo. Esse é o algoritmo. Primeiro você vai colocar um ingrediente, depois o outro, tem que seguir aquela ordem para conseguir chegar no final e ter o produto que a gente quer, o resultado que a gente quer. Outro ponto que a gente viu são as variáveis. O que são variáveis? Variável é um objeto e endereço de memória que é capaz de armazenar um valor ou expressão. Então, ali que a gente vai armazenar alguns dados. Então, imagine que a gente vai resolver um problema muito grande, a gente vai precisar armazenar várias informações. Por exemplo, o nome de uma pessoa, a idade dela, a altura dela, o peso. Então, a gente vai armazenando essas informações para quando a gente precisar, a gente buscar essas informações na memória. Então, eu gosto de usar essa frase que variáveis são gavetas, é onde a gente armazena esse tipo de informação. Então, a gente armazena, a gente tem várias gavetas na nossa memória, então a gente abre uma, coloca um valor, abre outra gaveta e coloca outra, e quando a gente precisar desses valores, a gente vai lá, abre essas gavetas e vê, atualiza esse valor ou mostra esse valor na tela. Então, aqui eu tenho um exemplo de um armário onde a gente tem várias gavetas. Então, percebam que na primeira gaveta a gente tem idade, na segunda nome, data de nascimento, local de nascimento, estado civil, nome da mãe. Então são tudo informações que eu vou guardando. Então imagine que você trabalha num escritório e cada gaveta vai um tipo de informação. Um vai contratos, outro vai documentos de pagamento. Então tudo isso tem que estar muito bem organizado na nossa memória, porque quando a gente vai solicitar para o computador aquele tipo de informação, ele tem que saber onde está e que tipo de informação que a gente quer. Então também percebam que vamos pegar os exemplos das duas primeiras, que é idade e nome. Então idade quer dizer que eu estou guardando um tipo de informação que é um número. Eu tenho 20 anos, eu tenho 25 anos, é um número. E nome é um outro tipo de informação que vou armazenar letras. Então, isso tem que estar muito bem detalhado. No C, como a linguagem C que a gente vai utilizar, a gente precisa detalhar o tipo de informação que a gente quer armazenar e o nome dessa gaveta. Então, o nome sempre tem que estar bem explícito do que é. Então, olhando, batendo o olho já nessa imagem, eu sei que na primeira gaveta vai estar a idade da pessoa. Então, não coloque um nome muito estranho, por exemplo, o A, o B, que depois a gente não consegue saber o que aquela gaveta representa. Também percebo no terceiro e no quarto exemplo que data de nascimento e local de nascimento poderia ter espaço, mas a gente não pode ter no C, não pode ter espaço no C. Então, por isso que eu coloquei data, aí o N de nascimento, já coloquei maiúsculo, comecei nascimento, local, comecei com L minúsculo, então isso vai tudo de padrões que você deve seguir. Então, alguns pontos importantes. A gaveta tem que estar com o nome representativo do que ela está armazenando, e as variáveis devem seguir, não podem ter espaço, não podem ter cedilha, não podem ter caracteres especiais e tem que seguir um padrão do que a gente está armazenando ali dentro. Então aqui a gente tem uma, uma tabela que mostra todos os tipos de primitivos de variáveis que a gente utiliza no C. Então, claro que as linguagens de programação elas adotam basicamente o mesmo padrão, porém no C a gente vai utilizar esses nomes, que para caractere a gente vai usar um char, para inteiro a gente vai usar um int, também tem o long e o long int, um número real. O que é o número real? O número com vírgula. Então, por exemplo, se você quer solicitar a altura da pessoa, que a pessoa tem 1,85, então isso é um float, é um número real, porque ele tem números com vírgula. Então a gente sempre tem que detalhar bem certo. Então, eu vou solicitar a idade da pessoa. Então a idade eu sei que é o número inteiro, porque ela não vai ter ponto depois do número.
O double ele também é um float, porém ele consegue armazenar um número maior de informações. Então verifique na coluna do meio que tem o número de bytes, é o tamanho da gaveta que a gente está armazenando. Então quando a gente vai armazenar um char, a gente está usando uma gaveta bem pequenininha. Um int uma gaveta maior. Um long int uma gaveta um pouco maior. Então a gente vê que no double já é uma gaveta muito grande, já a gente já consegue armazenar um número grande de informações. E o void que é um conjunto vazio que a gente vai ver nas próximas aulas também. Então a gente vai para o C. Então aqui, como na segunda aula, na primeira aula eu mostrei para vocês, vocês podem utilizar o Code Blocks, o Dev C++, qualquer IDE que vocês se sintam mais à vontade. Eu gosto de usar o Code Blocks, porque ele destaca as cores, ele deixa, me parece um pouco mais organizado nesse sentido, mas vai do gosto de vocês. Então aqui eu já estou com o Code Blocks aberto. Então, quem está com o Code Blocks aberto ou dev, vocês vão ter que criar um novo arquivo. Então, aqui eu tenho um documento com um maisinho e um empty file. Então, vai abrir um documento em branco. Algumas coisas que são importantes nos primeiros exercícios que a gente vai fazer. Então, eu vou ter que declarar uma biblioteca. Como é que é declarar uma biblioteca? Eu vou ter que botar o hashtag ou cerquinha include. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E aí eu botar o nome da biblioteca aqui dentro. A gente vai usar a biblioteca stdio porque ela é uma biblioteca que tem as funções de entrada e saída do C. O que são isso? Entrada e saída é a gente colocar informações através do teclado, que a gente vai ver nas aulas da próxima semana, e mostrar informações na nossa tela. Então, por exemplo, uma soma, uma multiplicação, então a gente vai utilizar, que é o printf, que a gente utilizou também na aula. E toda a função no C, ela deve conter deve conter uma função chamada int_main. Por quê? Porque no C o int_main representa que essa informação é a função inicial. Então, quando a gente compilar o nosso programa e colocar rodar, ele vai diretamente para o int_main, que é ali que ele deve começar. Então, eu gosto de colocar o int_main e o return 0, que é mais uma boa prática de programação. E agora eu vou salvar o meu arquivo. Então, eu vou salvar aqui em documentos, código 01.c. Então eu salvei, vocês vão ver que ela já ficou com outras cores. Vamos voltar para os slides. Então, como é que a gente declara as variáveis? Então a gente já sabe os tipos de variáveis, já sabe como a gente deve declarar e a gente já sabe o esqueleto principal do C. Então é basicamente isso. Ó. Por exemplo, eu quero declarar uma variável do tipo idade. O que é declarar? Declarar é falar para o nosso compilador, para o nosso computador, falando: eu quero que tu armazene uma gaveta inteira com o nome idade que futuramente eu vou utilizar. Então, algumas linguagens você não precisa declarar variáveis, mas no C e várias linguagens que vocês vão utilizar, precisa declarar. Então, o computador precisa saber quais variáveis e quantas variáveis você vai utilizar para ele armazenar no computador. Então, eu vou declarar aqui uma variável int idade e vou declarar um float peso só. O char a gente vai ver nas próximas aulas. Então vou salvar, então vocês veem que o int e o float já ficaram com letras azuis. Então quer dizer que é um tipo de dado que é uma palavra reservada, que a gente também viu nas primeiras aulas. Então, como é que eu atribuo um valor para essas variáveis? O que é isso? Como é que eu abro essa gaveta, coloco um dado lá? Então a gente vai pegar, como a gente declarou lá em cima, int idade, o nosso C ele sabe que idade é uma variável do tipo inteiro e sempre que eu utilizar idade fora das aspas, quer dizer que eu quero que armazene, eu quero que utilize essa informação. Então aqui eu vou colocar idade recebe 30 e peso recebe 90.5. Então percebam que aqui eu estou falando, aqui eu estou declarando as variáveis, declaração, e aqui eu estou atribuindo os valores. Então, a declaração eu faço assim, eu estou declarando para o computador, e aqui eu estou atribuindo. Então, agora o que ele fez? Ele foi lá, abriu a gaveta idade e colocou o valor 30 lá dentro. E abriu a gaveta peso e colocou o valor 90.5.
lembrando que aqui é um número inteiro, então não aceita número com vírgula, e aqui é um número float, um número real, que aceita números com vírgula. Aqui, então, a gente tem um resumo, esse slide eu coloquei na segunda aula, de tudo que a gente fez. Então, imagine que daqui para cima a gente já fez agora, então agora a gente vai utilizar o printf. O que é o printf? É uma função da nossa biblioteca stdio.h que a gente utiliza para mostrar esses dados. Então, por exemplo, se eu colocar aqui e botar printf e colocar idade, dois pontos. Sempre lembrando que todas as instruções que a gente vai dar, a gente precisa do ponto e vírgula no final. Que aí se ele sabe que essa linha terminou, ele precisa ir para a próxima. Então, sempre um ponto e vírgula. A gente vai ver que quando a gente utilizar um laço de repetição, a gente não vai colocar no final do laço de repetição. Mas porque a gente vai ter chaves. Por exemplo, aqui. Aqui não tem laço de repetição. Aqui não tem ponto e vírgula porque ele é uma função. Então, idade. E como é que eu faço para mostrar esse dado aqui? Eu quero mostrar este dado aqui. Então, eu coloco sempre a máscara de formatação. Então, %i, que está na primeira aula, tá todas as máscaras de formatação. Então, eu vou colocar aqui %i é para inteiro. Botar %i ou %d. Os dois, tanto faz. %f para float, neste caso. Então, %i. Então, o que eu estou falando do printf? Eu quero que tu mostre idade. Quando eu boto um %i, o que é? Ele está esperando que algum dado eu vou colocar aqui. Então, depois de fechar as aspas, eu boto vírgula e boto o dado que eu quero mostrar. Idade. Então, o que está acontecendo? Estou mostrando idade, dois pontos. Aqui no %i ele sabe, opa, aqui eu tenho que mostrar alguma informação. Então, ele vem e busca para a idade. Então, aqui ele sabe que ele vai ter que mostrar essa informação aqui. Então, sempre que a gente vai mostrar uma variável do tipo inteiro, a gente precisa utilizar um %i e um %d, sempre aqui. Então, eu vou colocar rodar aqui o nosso algoritmo só para vocês verem. Para colocar rodar no Code Blocks, então vocês veem aqui, ó, aqui em cima tem uma engrenagem, um play, ou F9. Então, vou apertar aqui. Então, tá aí, ó, idade 30. Então, ele rodou idade 30. Ah, mas agora eu quero mostrar o peso. Então, posso fazer outro printf, ou vamos fazer no mesmo. Por exemplo, se eu colocar peso, dois pontos. Então, vou dar um espaço aqui, vou dar um ponto aqui, vou dar um espaço, peso. E aí, o que eu utilizo aqui? Eu utilizo um f de float. Então, venho a vírgula e coloco peso. Então, vamos revisar isso aqui. Então, printf, eu estou utilizando a função para mostrar informações. Então, abro parênteses, abro aspas. Então, idade é um texto. Então, opa, idade é um texto. Então, vem idade, dois pontos, eu vou mostrar aí, opa, aí tem um %i. Então, %i eu sei que eu devo pegar uma variável que está aqui. Então, %i é o primeiro que apareceu, é o primeiro porcentagem que apareceu. Eu tenho que vir e pegar aqui. Então, peguei idade. Volto para cá, ponto peso. Opa, apareceu mais um, %f. Então, eu venho e pego o segundo. Então, aqui eu poderia ter 4, 5 variáveis, desde que elas estejam bem ordenadas aqui, que eu vou mostrar primeiro uma inteira, depois um float, posso mostrar um inteiro de novo e assim sucessivamente. Mas isso a gente vai vendo nas próximas aulas. Então, vou dar um F9 aqui. Então, mostrou ali, ó, idade 30 e peso 90,5. Vamos voltar para a nossa aula. Então, aqui eu coloquei o slide novamente para a gente rodar. Então, vocês têm o programa aqui de vocês têm aquela barra lá em cima, e eu dei um printf hello world. E aí a gente tem os operadores binários que a gente também viu, que é multiplicação, subtração, divisão e adição, subtração, divisão e multiplicação. Então a gente pode somar duas variáveis ou dois textos. Então vamos fazer uma atividade junto aqui. Então faça um programa de linguagem C que realize a soma de dois números inteiros. Então vamos voltar, fechar aqui. Vamos voltar para o nosso Code Blocks. Então, esse código aqui eu vou salvar, vou disponibilizar para vocês também.
e eu vou criar um novo arquivo. Então, sempre que a gente vai fazer um novo algoritmo, uma nova atividade, a gente deve fazer um novo arquivo. Então, vou colocar um include stdio.h int main e return 0. Então, vou botar soma.c. Então, vou fazer aqui. Então, como é que eu vou fazer essa soma? Eu vou pegar duas variáveis e vou atribuir dois valores para ela, e uma terceira variável vai receber a soma dessas duas. Então, vou botar um int número 1, vírgula número 2. Aqui, quando a gente declarar duas variáveis, ou três, ou quantas a gente quiser do mesmo tipo, a gente pode colocar elas tudo uma após a outra, separado por vírgula. E eu vou colocar um int soma. Poderia colocar aqui também, poderia, mas eu vou deixar separado aqui. Então, número 1, vou colocar 74, e número 2, que são o nome das minhas variáveis, e vou colocar 25. Então, olha só, o que eu estou fazendo aqui? Vamos revisar. Então, eu estou declarando duas variáveis do tipo inteiro, então duas gavetinhas, número 1 e número 2, e uma gavetinha do tipo inteiro, soma. Então, aí eu desci, lembram que ele é sequencial, o programa ele vai começar aqui, ele vai vir linha por linha. Então, pega essa linha, depois pega essa linha. Aí aqui, opa, então, lá na gavetinha número 1, eu quero que tu coloque o número 74. E lá na gavetinha número 2, eu quero que tu coloque o número 25. E aí eu vou fazer a soma. Então, soma recebe número 1 mais número 2. Então, quando chegar aqui o nosso algoritmo, ele vai pegar lá na gavetinha soma, ele vai abrir, aí ele abre a gavetinha número 1 e número 2, soma as duas e atribui a soma. Então, os valores de número 1 e número 2 não serão alterados. Só vou pegar esse valor, só vou lá, abro a gaveta e falo, opa, aqui tem 74, abre outra gaveta, aqui tem 25. Faço a soma e atribuo para a variável soma. Vou colocar soma aqui e vou colocar mostrar resultado. Então, vou botar um printf soma, dois pontos. Então, qual que é o percent que eu vou usar aqui? É o percent i ou d, tanto faz. Quando eu utilizo um barra n aqui, quer dizer que eu quero dar um enter. Então, estou dando um enter aqui. Ponto e vírgula. Então, soma. Esse é o algoritmo. Então, rodei, olha aí, a soma 99. Então, ele fez exatamente isso. Se a gente pegar, tá funcionando assim. Outro caso que eu posso fazer isso aqui também. Soma 74 mais 25. Se eu quero fazer uma soma direto, também eu posso. Também posso fazer isso aqui, ó, número 1 mais 25. Tudo eu posso colocar, porque basicamente essas variáveis aqui estão representando números aqui. Então, não existe número 1 ali, existe o 74 e existe o 25. Então, por isso que eu posso colocar valores direto. Esse algoritmo eu também vou deixar para vocês consultarem. Então, esse aqui também a gente já fez, que a gente pode fazer as 4 operações matemáticas básicas. Esse algoritmo está aqui, ó. Então, aqui eu atribuí número 1, número 2, aqui eu atribuí float. Por que float? Porque float eu vou ter, tanto na divisão, eu posso ter valores com vírgula. Então, eu preciso sempre cuidar disso. Esse número ele vai ser dividido futuramente, então eu tenho que pensar que o resultado deve ser um float. Então, eu faço a soma, exatamente como eu fiz no meu programa, no meu algoritmo há pouco. A subtração está errado aqui. Então, subtração, a divisão e a multiplicação. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Vou ficar online nos momentos de aula, vou passar o próximo conteúdo o mais breve possível. E não fiquem acanhados em enviar e-mail, podem enviar e-mail, pedir dúvidas, podem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, até mais, até a próxima aula.